Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tenho um convidado super especial, professor Cláudio Ayabe, professor de oratória. Tudo bem, Cláudio? Tudo, muito obrigado pela oportunidade, Elson. Eu que agradeço, professor, porque sabe que não são muitas vezes na vida que a gente tem encontros assim que são transformadores, sabe? Pessoas que marcam a vida para sempre, assim. E meu encontro contigo foi um pouco assim, né? De assim, além da que eu te procurei para fazer aula de oratória, e isso foi tão importante para mim, tanto no contexto do falar em público, da comunicação, mas também com afinidade por você, pelas suas ideias, pelo seu carisma. Então, assim, eu agradeço muito você ter topado vir para a gente conversar sobre comunicação, né? A importância da comunicação, tanto para o sucesso profissional, mas mais do que isso, como a gente está no Mente Zen, né, para o bem-estar, né? Eu que agradeço. Elson, mesmo distante, pessoas especiais a gente não esquece, né? Então, eu recebo em meu espaço cerca de 100 pessoas por semana. Uhum. Né? Mas existem aquelas pessoas que ficam guardadas num pedaço do coração, que a gente sempre se lembra, né? E você, Elson, é uma pessoa que está sempre presente, não apenas em meus pensamentos, como em minhas orações também. Professor, nossa. Não, e eu acho que eu faço questão da gente poder conversar, porque eu por algum motivo, eu sempre tive a ideia de que a oratória, a comunicação era importante. Por algum motivo, eu mais ou menos sei. Assim, na minha família, eu tinha exemplos, assim, meus tios, alguns grandes oradores. Meu pai era um grande orador. E nos eventos de família, nos aniversários, final de ano, aí um pedia a palavra, né? Aí falava. Um com estilo mais formal, uma coisa meio aquele presidente brasileiro que falava bem pra caramba, Jânio Quadros. Jânio Quadros. Um estilo meio Jânio Quadros, meio formal, com a ênfase, né? E um outro com estilo mais cordial, mais parceiro, mais grandes oradores. E eu sempre fui alguém um pouco mais tímido, né? Mas eu tinha isso aqui parece legal, isso é importante. E eu busquei muito ao longo da vida treinar a oratória, fiz alguns cursos anteriores, assim, mas nada que tenha sido tão transformador como o tempo que a gente passou junto, Cláudio. Eu não sei, eu não sei o que você fez, o que você faz, porque eu vejo, nas suas aulas, depois eu fiz um milhão de reciclagens, assim, vendo as outras pessoas o ganho que as pessoas vão tendo, assim, de uma intervenção para outra. Às vezes é do começo da aula para o meio da aula, assim. E eu não sei o que está acontecendo, mas a gente vê a transformação que é uma transformação na comunicação, mas parece também um pouco de transformação na vitalidade até. Sim, sim. Porque a regra diz que existem dois tipos de oradores. Aquele que nasce, aquele que já vem com talento, e aquele que torna orador por meio de técnica. Esse primeiro aí eu quero matar. Mas esse primeiro, o que nasce orador, mesmo esse que nasce, ele precisa de técnicas de oratória, porque senão ele torna um falador do que ao invés de um orador. Ele precisa de técnica para poder ter uma estrutura na fala. Senão, esse que nasce para falar, se faltar técnica, ele acaba falando o que não pode, né? E deixa para falar o que é importante. Eu sempre falo nas minhas aulas, Elson, que oratória é uma arte. Então, sendo uma arte, qualquer pessoa pode desenvolver. A pessoa desenvolve, aprimora, né? E consegue fazer ótimas apresentações. E oratória, como você falou, do Natal, aparece aí os familiares, um querendo falar, outro também, né?
Mas oratória é a matéria mais importante que existe. Por que a matéria mais importante que existe? Porque não basta ser um bom profissional. A pessoa tem que conseguir transmitir o conhecimento adquirido. E se a pessoa fracassar na oratória, ela fracassa em todas as áreas de sua vida. Fracassa não só na profissão, como no relacionamento em casa, no relacionamento com os amigos e de uma forma geral. Então, a oratória é muito importante para todas as áreas, para todas as idades. Participam da oratória donas de casa, líderes, políticos, profissionais da área de TI, profissionais da área da saúde. Então, a oratória é uma ferramenta onde todos conseguem desenvolver. Quantos alunos, professor Cláudio, você acha que você já teve aí ao longo das décadas? Eu treino cerca de 5 a 6 mil pessoas por ano. Por ano? Por ano. Né? Oh. Eu já leciono oratória já há quase 30 anos. Então, já tive a oportunidade de treinar público ou públicos, né, de vários segmentos. Desde motoristas que passaram a integrar sindicato de caminhoneiros, como funileiro de fábrica que passaram a fazer parte da CIPA, como também deputados, senadores, governadores, pessoas de todos os níveis. E assim, como é que você vê, Cláudio? Eu sei que você também tem tem os seus livros também, né? Tem que fala muito da relação com a ética e a moral samurai, né? Isso. Que link é esse que você faz com as tradições nipônicas e a oratória? Só para usar como exemplo, existe um princípio do guerreiro samurai. Samurai quer dizer san de senhor ou senhora, urai quer dizer a serviço. Então, samurai significa a serviço de um senhor, que vem na época dos clãs, que era a serviço de um senhor feudal. É daí que surgiu o samurai. Um dos princípios do samurai é a parte da honra. Honra significa cumprir a palavra. Uma pessoa que não cumpre a palavra é uma pessoa que não tem honra. Então, o orador, ele precisa ter honra. Ou seja, quando ele promete, ele precisa cumprir. Porque um orador sem honra, na hora de falar, ele não tem credibilidade. Essa honra não se refere apenas a grandes compromissos. Por exemplo, um colega de trabalho que promete ir num aniversário, sabendo que não pode ir e não vai, né? Dificilmente ele vai conquistar a credibilidade daquela pessoa que ele empenhou a palavra. Porque no dia do aniversário, essa pessoa vai ficar esperando a presença, né? Então, a pessoa perde ali a credibilidade. Então, por isso que muitos oradores falam, olha, na hora da reunião ninguém presta atenção, ninguém me leva a sério, porque faltou a credibilidade em sua conduta diária. Então, essa conduta que envolve, abrange vários princípios da arte samurai, eu trago para a oratória. Né? Por exemplo, o foco. Na hora de falar, a pessoa tem que estar muito comprometida com a mensagem que ela vai transmitir. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, né? Eu tenho que estar comprometido, focado, né, nesse momento. Esse momento de transmitir, levar conhecimento de oratória às pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? Sim. E foco é um dos princípios do samurai no momento de um duelo. No momento de um combate. Se ele perder o foco, ele perde a concentração, aí o adversário corta o pescoço dele. Na oratória, se a pessoa perder o foco, o comprometimento, vem o branco de memória, que é o esquecimento de uma palavra que liga duas ideias e com isso acaba encerrando, fracassando uma apresentação. Honra e foco.
E, professor, por que que as pessoas têm tanto medo, assim, de se comunicar? É porque desde pequeno, Elson, a pessoa, já quando ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, ela já criou aquele programa mental. Eu não quero falar, não gosto, é difícil, eu não consigo. E isso vem, né, a pessoa vem alimentando e chega na fase de trabalho, de entrevistas, fase de faculdade. Esse programa está robusto dentro dela. Só o fato de surgir um convite para participar de um seminário, de uma apresentação na faculdade, uma entrevista de emprego, a pessoa já começa a passar mal. Exatamente porque dentro dela, né, existe esse comando que ela não quer falar, ela não gosta. Então, né, o próprio sistema devolve à pessoa sensações de calafrio, batimento cardíaco acelerado, sudorese e outros sintomas. Mas o que eu trabalho no curso para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, que é a maioria das pessoas. Eu trabalho no sentido de criar um novo programa, que ela pode, que ela consegue, se o outro consegue, ela consegue também, e esse programa é desenvolvido baseado em treinamento prático. À medida que a pessoa começa a desenvolver, ela vai ganhando autoconfiança e passa a ter segurança para falar. É um aprendizado que ele só acontece fazendo, né? Praticando. A prática. Porque é por isso que o curso de oratória tem que ser presencial e prático. A pessoa tem que praticar, tem que acostumar a fala com pessoas ouvindo, com pessoas analisando, avaliando, pessoas mexendo no celular, pessoas discordando. Então, por meio do treino, a pessoa... Celular tocando. O celular tocando. Por meio do treino, a pessoa acostuma com situações que acontecem numa reunião presencial. O celular tocando, que tocou agora há pouco, sabe que, Cláudio, eu fiz uma promessa comigo mesmo que eu não ia comprar mais celular que custasse mais de R$1.000. Tá. Eu achei que não, isso é um roubo, não vale a pena. Então eu troquei de celular recentemente, aí agora que eu percebi que ao invés de colocar no silencioso, eu desliguei o Wi-Fi. Mas enfim, mas o celular é bom, funciona, recomendo. Então, tá vendo? Aí os outros, quanto custa um celular desses super caros? Né? 4, 5 ou mais, né? Ou 10 mil, né? Esses iPhone. Aí 16, os outros 3 mil dá para fazer coisas legais. Dá para fazer uma boa viagem, passar por uma grande vivência, dá para fazer um curso de oratória. Olha só. Eu acho que eu já economizei uns 20 mil depois que eu decidi essa história. Mas muita gente vem com medo e procura o curso justamente porque tem medo de falar em público, tem muita dificuldade, faz com muito sofrimento. E eu acompanhei contigo assim, várias transformações assim, impressionantes, né? Pessoas que... Você vê de uma aula para outra, porque às vezes a pessoa com tanta dificuldade, ela não pratica, ela não se coloca nessa situação de falar em público. E às vezes com algumas experiências, ela quer dizer que dá para fazer. Dá para fazer. Não, é assim mesmo. Porque quando a pessoa ela tem essas sensações que não consegue, medo, ansiedade, né, não consegue dormir, fica muito preocupado, tudo isso, né, são sintomas. E aí, durante o treinamento, e quando a pessoa é tomada por esses sintomas, Elson, ela não consegue falar, e quando consegue, ela quer terminar rápido, para ir embora rápido. Né? Porque ela sabe que vai travar. É um desconforto muito grande. E essas pessoas, elas deixam para procurar um curso de oratória depois de um evento de constrangimento.
Então, a pessoa passou um aperto numa apresentação, travou, fracassou no trabalho, na apresentação de um projeto. Aí que a pessoa vai buscar um curso de oratória. E quando a pessoa chega num curso de oratória, ela já chega com trauma, já chega com bloqueio e leva mais tempo para desenvolver. Então, o ideal é a pessoa já, né, a pessoa ficar ou estar consciente que a oratória é a ferramenta que a pessoa vai usar diariamente para tornar comum as suas ideias, o conhecimento que foi adquirido. É o mais recomendável. Não esperar o ladrão entrar para trocar a fechadura. É fazer uma coisa preventiva, buscar um treinamento de oratória. Porque se a pessoa vai para uma entrevista, ela vai usar a oratória para revelar quem ela é, o que ela conhece, as suas ideias, né? Por que ela quer trabalhar naquela empresa. Se a pessoa está trabalhando, vai apresentar um projeto, ela vai ter que falar do projeto, né? Falar o que é o projeto, para que serve, quais os benefícios que o projeto vai trazer para a organização. E o que ela precisa de oratória. Se a pessoa vai montar uma clínica, ela precisa de oratória para fazer podcast, para gravar vídeos, para fazer chamadas nas redes sociais, para poder fazer o seu empreendimento aparecer. Hoje a regra é essa, para crescer tem que aparecer. Né? E, Cláudio, você falou isso de mídias sociais, né? As pessoas estão mais próximas, é como se cada um tivesse seu canal de televisão ali, né? Isso. Você acha que isso aumentou a procura por formação em oratória? Assim, as pessoas percebem mais a necessidade de melhorar a sua comunicação ou não necessariamente? Percebe, porque quanto mais envolver tecnologia, mais vai precisar de oratória. Porque, de uma forma geral, a tecnologia inibe ou tira a possibilidade de novos neurônios, porque tudo se transfere para a tecnologia, até para fazer contas simples. Né? Então, eu vejo que nas empresas hoje, por exemplo, todos estão conectados e buscando uma velocidade muito grande, mas ninguém é capaz de dar um feedback de bom dia. A pessoa só pensa, o colega está chegando no trabalho, bom dia. Todos estão respondendo, mas pensando na resposta e não verbalizando. Mas aí eu digo para as pessoas, olha, quando você chega no local, diz bom dia, a pessoa não responde, pode concluir que a pessoa está respondendo. Ela está pensando, e para ela está falando, mas ela apenas está pensando. Então, quanto mais tecnologia, a pessoa perde concentração, atenção e memorização, porque transfere tudo para a tecnologia. E necessita do curso de oratória para recuperar, né? Para reciclar essas ferramentas que são perdidas durante o uso da tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, mais precisa de filosofia. E filosofia é oratória. Então, por isso que hoje, né, os dois segmentos mais procurados e indispensável para o exercício da liderança. Exercício da liderança e para a pessoa evoluir dentro de uma empresa, que é o inglês e oratória. A pessoa pode fazer várias especializações, vários cursos, lato sensus, vários, mas se faltar o inglês e se faltar a oratória, a pessoa vai ter sempre um muro, que ela não vai conseguir passar por esse mundo. Vai precisar desses dois segmentos. Você falou de inglês. A última experiência que eu tive, assim... Porque falar em público, você vai ganhando confiança, né? Mas as emoções estão lá, né? Então, assim, o frio na barriga, às vezes
a garganta seca, a voz que começa, especialmente nas primeiras frases, meio trêmula. Mas a última vez que eu fiquei, assim, muito, muito ansioso foi uma palestra em inglês. Ah, tá vendo? Porque aí tira totalmente do que você está habituado a fazer. É uma experiência nova, né? Você sabe, Elcio, que eu tenho o curso Oratória em English. Eu não falo inglês. Uhum. Eu entendo alguma coisa, mas o meu inglês assim é o básico. Mas eu dou curso de oratória. Porque a oratória, ela não trabalha o conteúdo, ela trabalha a forma. Uhum. Então, por exemplo, a insegurança acontece quando a pessoa fala inglês ou japonês ou a língua portuguesa, então eu trabalho a insegurança. Entendi. Modulação de voz, entonação de voz, está na forma. Uhum. Então eu explico as atividades tudo em português. A execução, os alunos praticam tudo em inglês. Uhum. Né? Então, né, por exemplo, a pessoa está passando uma mensagem em inglês, você percebe que é uma mensagem falando de vida, falando de um momento alegre, mas o semblante está triste. Uhum. Então eu faço essa correção. E às vezes a pessoa está com muitos vícios de linguagem em inglês. Uhum. Fica sou o tempo todo. E não percebe. Aí, não percebe. E às vezes a pessoa, fazendo apresentações em inglês, a pessoa não desenvolve gestos. Uhum. Né? Não sabe fazer com as mãos. Então, o oratória para o público específico, para o treinamento do inglês, né? Eu trabalho a forma. A forma. O conteúdo, cada um usa o que tem. A maioria vai no embromation mesmo. Não, e se vai ter que falar em inglês, é alguma coisa que a pessoa vai ter experiência, né? Não, eu dou temas que a pessoa não tem experiência. Temas avulsos. Isso, temas avulsos. Por isso que às vezes a pessoa tem que usar o embromation, às vezes a pessoa trava exatamente para facilitar um novo vocabulário. Entendi. Né, para fazer uma reciclagem, para agregar novas palavras em inglês no vocabulário. E fica engraçado quando a pessoa está falando inglês, mas os vícios de linguagem são em português. Isso. Né? Então. Tudo acontece a mesma coisa. Muito divertido. Gostei de saber que tem essa possibilidade, porque é um desafio mesmo, né? E na maioria das vezes, quando a pessoa tem muita insegurança, Elson, nas apresentações, tem algumas causas. Por exemplo, quando falta, por exemplo, conhecimento do assunto. Às vezes a pessoa ela tem noção, leu, fez uma pesquisa rápida, mas não conhece o assunto. Isso é frequente nas apresentações de faculdade, né? Isso, a pessoa tem, por exemplo, eu estou com uma aluna que ela vai ter que fazer uma apresentação sobre a Lei Maria da Penha. Então, ela marcou uma aula particular, uma orientação particular, uma avaliação, e eu percebi que ela conhece muito a lei. A lei é uma lei federal, 11.340, mas ela nunca teve contato com uma vítima. Nunca sentou com uma pessoa que passa pelo medo, ansiedade, que tem vergonha, né, trauma, está com depressão. Nunca teve contato. Então, eu falei para ela, olha, você tem o conteúdo teórico, mas está te faltando o conteúdo prático. Você não tem conhecimento. Você só tem o conhecimento da lei. Então, para você falar com segurança sobre esse assunto, você tem que ter contato com essas pessoas que estão passando por essa situação, ou já passaram, ou com familiares, ou com amigos, com pessoas próximas, ou com pessoa mesmo. Ah, mas professor, como que faz isso? Eu falei, é só você ir numa delegacia da mulher, você ali no corredor, fala com a delegada, você vai ter oportunidade de ter contato com essas pessoas. Né? E aí você vai ver como que elas estão vivendo, como que elas estão, né, levando o seu dia a dia. E é esse conteúdo que você vai trazer na sua apresentação.
É um brilho que traz para É o brilho. Então, muitas vezes a pessoa, ela pensa que sabe, mas ela não conhece a prática. Teve um rapaz que ele fez um curso de síndico profissional e conseguiu um emprego aí num condomínio aqui no bairro de Moema. Ele foi para a primeira apresentação, reunindo ali os funcionários do condomínio, e ele teve um conflito com o porteiro. Né? O porteiro não levava a sério. Né? Aí ele foi procurar o curso de oratória. Aí eu falei, olha, né, você já ficou alguma vez na portaria? Você já cobriu um fim de semana, um feriado? Não, eu sou síndico, eu sou administrador, eu sou um técnico treinado para administrar e lidar com a gestão de pessoas. Eu falei, pois é, mas quem são as pessoas? É o porteiro, por exemplo. Se você não passar pela experiência de portaria, você não vai saber como funciona uma portaria. O porteiro tem que atender o correio, o condômino que está reclamando que o vizinho está fazendo barulho, o outro que a garagem não abre, está com problema no elevador, ele tem que administrar toda essa situação. E se faltar a prática de trabalhar na portaria, pelo menos 1 ou 2 dias, um fim de semana, você não vai ter a mensagem prática, o conteúdo prático para ter a credibilidade com os porteiros. Então, na maioria das vezes, essa pessoa tem apenas o conteúdo teórico e está faltando o conteúdo prático. O que dá segurança para a pessoa é o conteúdo prático. O que desperta a atenção do ouvinte é a prática. A prática. Né? Então, tem muitos exemplos que a pessoa chega no curso. Né? Por exemplo, a pessoa é da área de tecnologia, de TI. Desenvolve um sistema para funcionar na recepção de um laboratório. Mas não teve acesso ao laboratório, não conversou com as pessoas que trabalham na recepção para poder ajustar um sistema que facilita a vida daqueles que vão operar o sistema. Né? Então, sempre importante buscar o funcionamento prático. Né? Funcionamento prático. E, de certa forma, se colocar no lugar do outro, ou do outro para quem aquela mensagem é importante. Recentemente, eu treinei uma empresa de representantes e distribuidores de óleos essenciais. Né? E aí, né, eles conhecem tudo sobre o óleo essencial. A origem, a composição, quanta quantidade que precisa para, né, conseguir uma gota daquele óleo. Né? Muitos nunca usaram. Então não sabe dizer como o consumidor sente usando aquele produto. Nunca usaram. Né? É como num seminário da cultura japonesa que fizeram recentemente, a pessoa foi dar foi falar de um tema da cultura japonesa que é chá-do, cerimônia do chá. Né? A pessoa pesquisou na internet, assistiu vídeos, mas não se preocupou em comparecer a uma cerimônia. Né? Para aprender toda a filosofia, o vestuário que usa e o sentido, o objetivo de participar de uma cerimônia do chá. Então eu falei, você tem que... Procura na internet, hoje mesmo deve ter casamentos, batizados, inaugurações de empresa com cerimônia do chá. Encontros de senhoras, um chá da tarde. Né? Participa de uma cerimônia dessa, que na sua palestra você vai ensinar ao público como se faz chá. Ali, durante a sua palestra. Né? Então, isso é conhecimento, é o conteúdo prático. E enriquece absurdamente a mensagem. Sim, sim. Enriquece absurdamente.
E quando eu ouvi você falando isso pela primeira vez, Cláudio, isso soou para mim quase como uma lição para outras coisas na vida, assim, sabe? Quase como porque ter esse olhar significa um comprometimento com a mensagem. Sim. Né? E eu acho que é assim, você vai falar disso, então se aproprie de verdade disso. Sim. Não quer dizer que você vai ter estudar infinitamente esse assunto, não, mas você tem que se aproximar genuinamente. Né? Não é se aproximar cheio de dedos ali, ó, lá do outro lado. Olha, o que eu quero falar tá lá. Como eu vejo, curiosamente, as pessoas falando de saúde mental, antigamente nem se falava de saúde mental direito na mídia, só se falava quando tinha uma tragédia, alguma coisa assim, um assunto meio absurdo, aí chamava lá algum psiquiatra para falar. De uns tempos para cá se fala mais, mas é distante. É ali, né? As pessoas têm problema. O outro, né? É o outro, né? Assim, não tem uma proximidade com a mensagem, né? Sei, isso me marcou muito nos aprendizados contigo, essa questão de você se colocar no lugar da prática daquele tema. E às vezes, o que pode acontecer também? Ó, se a pessoa conhece muito o assunto, conhece tanto a teoria como a prática, mas não treina. Uhum. Quando a pessoa... É a mesma coisa aquela pessoa que toca violão. Tocou violão a vida toda, mas se faltar o treinamento, a pessoa ir direto para ir num showzinho, entreter uma roda de amigos, a pessoa está enferrujada. Não é? Vai até esquecer o repertório. Então, por isso que a pessoa... O oratória tem que treinar constantemente. Como você faz para treinar? Esse treino, essa pessoa pode fazer o treinamento interpessoal, a pessoa pode treinar sozinho, na frente do espelho, a pessoa pode usar o celular para treinar, porque, por exemplo, na frente do espelho, o espelho vai dizer o que a pessoa está fazendo com as mãos, vai dizer se o olhar, o semblante está de acordo com a mensagem, né? Se a postura está correta, né? Se não está a cabeça torta, o ombro caído. Deixa eu me arrumar aqui. Isso. Né? Ou a pessoa pode usar o próprio celular para treinar, usando o WhatsApp mesmo, mensagens de voz. Né? Por exemplo, a pessoa passa mensagens de voz, aí ela vai ouvir a própria voz, para saber se ela pronunciou corretamente as palavras, especialmente o plural, para saber se a mensagem está clara, para saber se a mensagem está de acordo com o espírito. Por exemplo, a pessoa está dando parabéns, dá a impressão que é crítica. A pessoa está elogiando, parece que está dando bronca. Não é? E ao contrário também, às vezes a pessoa está levando uma palavra de consolo, mas com ironia. Então, tudo isso dá para acertar num treinamento usando o microfone. Porque o treinamento sozinho, por exemplo, você está nessa sala e você começa a treinar uma aula, né? Como eu sei que os meus alunos gostam da minha aula? Porque eu gosto da minha aula. Eu fui o primeiro aluno da aula. Como eu sei que os alunos vão se emocionar com a minha aula? Porque eu me emociono com a minha aula. Então, muitos alunos falam: professor, eu quero aprender, eu quero entusiasmar a plateia. Eu falei: tá, você se entusiasma quando você fala? Você fica entusiasmado quando você fala? Não. Então, primeiro, você precisa se emocionar. Se você não conseguir se emocionar com a sua mensagem, com a sua fala, você não vai conseguir emocionar com o público. Isso é treino. Né? Isso é treino. Tem que treinar. E, às vezes, a pessoa ela tem muito conhecimento, mas não treina. Recentemente, eu atendi um aluno, né? Inclusive é médico também. Esse aluno está muito acostumado a gravar vídeos, usar o celular para gravar vídeos curtos no Instagram. E ele foi convidado para fazer uma palestra presencial.
Só que ele nunca treinou com o microfone. Uhum. Chegou lá, né, travou. Por que travou? Porque falta conteúdo? Não, na área dele, ele é é uma referência. Ele travou porque não treinou o microfone. Né? Uhum. Então, tudo tem que treinar. Tudo tem que treinar. E isso que você falou, às vezes você treina a falar em público numa sala de aula com, sei lá, 30 pessoas que você não usa microfone. Mas segurar o microfone já mudou o cenário. Muda. E às vezes aquela pequena mudança pode ser o suficiente para te desconcertar. Isso, a pessoa perde o controle emocional, a pessoa, se ocorrer esse conflito, esse desequilíbrio, a pessoa não consegue acessar o racional. O conteúdo está aqui no racional. Só que o emocional, ele fica num nível muito alto. E eu lembro, sabe uma coisa que eu lembrei? Que acho que talvez na primeira aula do seu curso você ensina como segurar o microfone e a gente treina o tempo inteiro com o microfone. Tá. O microfone, como é que chama? O sem fio. O sem fio que você segura o cabo aqui. Aí, depois do curso, teve umas palestras que eu fui dar que era aquele microfone... pedestal. Do pedestal. Você sabe que eu me atrapalhei com esse microfone. E aí, porque eu ficava meio torto, assim... querendo falar em cima, mas me fez pensar isso. Nossa, olha que detalhe que tumultuou a minha apresentação. Isso. Que é questão de treino, né? Então, você sabe que todos esses microfones de pedestal começou com o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele amarrava com tiras o microfone aqui no peito para poder ficar com as mãos livres para falar dos produtos. Olha essa brilhantina, essa pomada. Ele falava durante a travessia da Baía, na Baía de Guanabara, nas embarcações. Então ele precisava das mãos livres. Aí, a partir do momento que alguém teve a ideia e começou a montar um microfone assim, já com pedestal. Né? Isso. Mas esse meu nem era de pedestal, sabe aquele igual na Câmara sai da mesa Senado, mesmo? Que é na mesma mesa, aquele fininho assim. Aquele fininho, só que era num púlpito. E eu em pé lá no púlpito, e o desafio o púlpito você não ajusta a altura dele. E aquele microfonezinho fininho, ele também não tem um ajuste de altura, né? Então, eu fiquei meio desconcertado ali. Aquele microfone usa sempre assim, Elcio. O rosto começa a partir do queixo. Então, a curvatura daquele microfone você deixa no início do queixo. Aqui abaixo dos lábios inferiores. Porque se você deixar na frente da boca, se você tem um material para consultar, um roteiro, vai dificultar a leitura. Agora, se você deixa para baixo, você coloca o roteiro um pouco mais para frente, você consegue desenvolver. Ler. Então, é tudo um ajuste de altura. Um ajuste. Que se você não tiver essa experiência, você coloca uma carga emocional que pode te atrapalhar. Né? O que pode atrapalhar também, Elcio? Um palco. A pessoa está acostumada a falar no escritório, nas salas de reuniões. Professor, eu falo todos os dias. Todos os dias. Vai para uma reunião no cliente ou vai para uma apresentação no hotel, né, que tem um palco, pronto. Já trava, porque quando você sobe ali, nem que for um palco de 15 centímetros, já dá uma diferença enorme. Já influencia na parte emocional. Eu lembro que eu li um livro chama A Construção da Personagem, Stanislavski, de teatro, uma época que eu estava fascinado pelo teatro. E aí ele diz assim que o quanto em cena as coisas são muito diferentes. Então a gente está aqui sentado, mas se subir no palco, fica sentado numa cadeira no palco e a pessoa fala ação. Fica lá sentado para você ver o tanto que é difícil. E eu tenho uma dos módulos que eu criei durante a pandemia. Durante a pandemia, eu aproveitei para afiar o martelo, o machado.
para afiar um machado, para pós-pandemia sair com facilidade para fazer o meu trabalho. E eu afiei o machado criando um módulo que eu chamo de teatro. Né? Nesse módulo, eu ensino os 4 pilares do teatro. Representação, teatralização, dramatização e interpretação. E fiquei durante todo o período de pandemia, mais de 2 anos, pesquisando, estudando, investigando sobre esse tema, teatro. Então, na verdade, eu fiz um curso de artes cênicas em casa, durante a pandemia. E sempre assim, estudando e praticando, estudando e praticando. E o objetivo desse treinamento, desse módulo, é ensinar as pessoas que existem o estado de espírito e o espírito da mensagem. Né? Por exemplo, eu estou falando com você hoje, Elcio, mas o meu estado de espírito pode estar bastante prejudicado. Posso estar preocupado, alguém doente na família. Corinthians perdeu de novo, com problema financeiro, né? Posso estar preocupado. Mas esse é o meu estado de espírito. Mas tem o espírito do nosso bate-papo, o espírito do podcast. E nesse módulo eu ensino muitas pessoas a trabalharem o espírito. Então a pessoa sai de casa, vai para o trabalho, né? Preocupada, aborrecido, mas tem o espírito de uma reunião de motivação. Tem o espírito do projeto que a pessoa vai apresentar. Então, nesse módulo, eu ensino a pessoa como trabalhar o estado de espírito. Como se conectar o espírito da mensagem. O espírito da mensagem. Então, eu tive... por que eu cheguei a estudar dediquei a esse tema? A pandemia começou por volta do mês de março, onde começou a fechar tudo de 2020. Em fevereiro, eu dei um treinamento na Petrobras aqui em Cubatão, na refinaria. E foi um treinamento muito importante, que eu treinei os executivos da Petrobras. Em fevereiro, o treinamento estava previsto começar na segunda-feira. Na sexta-feira, a minha cachorrinha morreu. A minha companheira de 17 anos morreu, deixando assim uma tristeza, um vazio enorme. Então, ou seja, o meu estado de espírito estava assim, o pior. Né? Eu não conseguia nem falar, não conseguia nem comer. Né? De tristeza. E na segunda-feira tinha o curso de oratória, com contrato, multas contratuais altíssimas, a carreira em jogo. Descia imigrantes para chegar em Cubatão, precisava de parar o carro em locais ali que nem pode parar. Eu não conseguia olhar, eu não conseguia enxergar. As lágrimas, o sódio começava a queimar a vista. Tomado pela emoção, eu não conseguia ver os caminhões, e encostava ali para recuperar a parte emocional. Aí depois eu falei, não, eu preciso buscar ajuda, para lidar com essa situação. Foi onde que eu encontrei no teatro. Falei, não, peraí, tem um espírito do treinamento, que as pessoas se prepararam. Esse treinamento reuniu executivos de vários estados. Refinaria de Salvador, do Espírito Santo, de Mauá, de Paulínia, para fazer o meu curso. Eu falei, não, eu vou concentrar no curso. Entrava em sala de aula, entrava no espírito da aula. Eu sei que no primeiro dia de treinamento, bateu o relógio 5 horas da tarde, me despedi dos alunos, eu não conseguia sair da sala. Eu estava não sentia minhas pernas, porque terminei o meu curso, mas veio a parte emocional. Entrei já no vazio, na tristeza. E então, isso que eu estou ensinando para os alunos hoje. Às vezes a pessoa está numa situação bastante prejudicada, mas tem uma reunião importante que pode decidir o futuro da sua carreira. Então, é por isso que esses profissionais,
Se você comprar hoje uma palestra do Mário Sérgio Cortella para daqui a um ano, você pode ter tranquilidade que a palestra vai acontecer. Só vai deixar de acontecer se ele estiver na UTI. Você pode comprar um show do Metallica para daqui 2 anos, que o show vai acontecer. Porque profissionais sempre trabalham o espírito. Eu pesquisei muito sobre isso. Ele não é amador. Ele não está no seu estado de espírito. Então, existe um estudo muito grande que diz o seguinte: o espírito não fica doente. Você está com febre, levanta e vai trabalhar, que, né, a febre vai passar. E isso acontece muito comigo, Elcio. Eu rodo o Brasil, eu rodo 3, 4 estados por mês, né? De norte a sul, nordeste. Né? E com isso, às vezes, eu estou doente. Né? Dormi pouco, o voo atrasou, chega na cidade, no hotel, não tem a reserva confirmada no sistema e daqui a pouco vai ter o treinamento. Então, meu estado de espírito está bastante prejudicado. Mas eu sei que ali tem os alunos que estão esperando o curso. Né? E aí eu entro no espírito do treinamento. O espírito da mensagem. Da mensagem. Então, esse módulo que eu criei, eu estou chamando de um módulo avançado. Teatro, né? Oratória com ênfase em teatro. Para tornar toda a apresentação uma peça de teatro. O palco é esse daqui que eu estou falando. É muito interessante. Tô aqui pensando, mas é uma... assim, pitadas disso, eu acho que já compunham, de certa forma, algumas aulas que eu assisti. Sim. Né? Que é isso, esse compromisso com a mensagem, compromisso com as pessoas que estão lá, a honra, né? A questão da honra, da palavra. Da né? palavra, isso. E eu lembro que dando, não sei se pode dar spoiler, mas tem uma aula lá que a gente grita, não tem? Tem, grita. Também pensando nesse estado, né? Para trabalhar a força, o entusiasmo. Porque o entusiasmo, essas aulas assim que solta a voz, trabalha bastante, fortalece o íntimo, é voltado mais para resgatar o entusiasmo. Que hoje, Elcio, você vê assim, muitas pessoas com conhecimento, muitas pessoas com sucesso, mas não tem entusiasmo. Não tem vibração, não tem energia, não tem comemoração. Então, o curso de oratória, ele resgata o entusiasmo, porque o orador, ele precisa falar entusiasmado. Né? Uma apresentação, uma ideia apresentada sem entusiasmo, está morta na raiz. Né? E às vezes, né, a situação não permite o entusiasmo. Eu dei um treinamento numa capital, que hoje todos os meses eu estou trabalhando, de uma turma de 12 participantes, Elcio. 7 participantes eram de uma mesma empresa. Né? Pagaram o curso, passagens foram compradas com antecedência, tudo. Quando eu pousei na capital, tinha mensagem do pessoal aqui de São Paulo. Olha, professor, a empresa que inscreveu 7 colaboradores, a empresa pediu para remarcar, porque um dos colaboradores testaram positivo para Covid. E aí o presidente da empresa falou, não é para participar ninguém, remarca o curso. Só que quando você assume um compromisso desse, você tem o budget, tem todo o orçamento, toda a despesa. Você comprou passagem aérea, você fez reserva em hospedagem, você fez a locação do espaço, tem todas as despesas. Para o mês que vem é uma nova despesa. E de 12, 7 da empresa, restaram 5 inscrições. O valor dessas 5 inscrições não cobria as despesas. Ou seja, um treinamento de 2 dias, longe, eu ia pagar para trabalhar, para dar o curso. Aí as meninas de São Paulo falaram, professor, como que faz? Cancela, remarca? Eu falei, não, essas despesas, mesmo que cancelar, remarcar, o prejuízo vai ser maior. Né? Então eu vou treinar
sexta-feira, o curso era sábado e domingo, não dá para buscar novos participantes para entrar no lugar de última hora. Não, vou dar esse treinamento para esses 5 colaboradores com muito entusiasmo. Vai ser o melhor treinamento da minha vida, essas pessoas não vão esquecer do treinamento. Aí, Elcio, o curso começou no sábado, eu recebi esses 5 participantes com entusiasmo. Para mim foi assim um desafio para colocar à prova todo o meu conhecimento de oratória, meu conhecimento de como funcionam as pessoas, naquela oportunidade em que eu estava pagando para treinar. Para treinar. Falei, esse treinamento eu estou pagando, mas e os treinamentos que eu dei até hoje? Que me proporcionou esse conforto para viver, né? Um treinamento não vai dar certo, eu vou deixar de ter entusiasmo? Não, vai ser o melhor treinamento que todas essas pessoas participaram. Dei o treinamento sábado, dei o treinamento domingo. Aí no domingo, Nelson, dei o treinamento, passei o feedback para cada participante, todos saíram, ficou um rapaz. Esse rapaz é médico também. Esse rapaz, ele falou assim, professor, o senhor tem um minutinho? Eu falei, tenho, claro. Ele falou, nossa, professor, foi o melhor treinamento que eu participei em minha vida. Nossa, esse treinamento não só ajudou a parte da oratória, como me ajudou na parte pessoal. Né? O senhor falou tantas coisas aí que resgatou um monte de coisa que eu tinha deixado de lado. Então, professor, o meu pai, ele é presidente de um hospital aqui no Nordeste que é referência no tratamento de câncer. Todos os estados aqui traz pacientes para cá, para esse nosso hospital. Nós temos 2.000 colaboradores nesse hospital. Eu gostaria de saber se o senhor tem plano de voltar para cá, que eu queria primeiro treinar os meus coordenadores, né, meu pessoal a minha liderança, só que isso demandaria 2 anos de treinamento, para eu treinar todo mundo. Eu estou 2 anos treinando esses funcionários lá dos hospitais. Comecei treinando os plantonistas para tornar o atendimento do plantonista um atendimento humano, né, um atendimento cordial. E hoje eu venho treinando colaboradores de vários setores. E com isso eu quero dizer o seguinte, Elcio. Se faltasse entusiasmo, eu não teria esses 2 anos de trabalho. Né? Porque eram 5 participantes. Né? Então, a oportunidade vem da onde você menos espera. Né? Então, o importante é trabalhar com entusiasmo, porque o universo, né, dá àquele que merece o que merece. E no momento certo. Então, entusiasmo é a mesma coisa, a pessoa que o Uber que dirige com entusiasmo ali, né, é o Uber que vai ter mais clientes. Né? O pintor que trabalha com entusiasmo não vai faltar serviço. Né? Aliás, pintor, eletricista, encanador está em falta. Não sei se você tem essa dificuldade também, né? Mas é impressionante isso, né, Cláudio? O quanto para além das palavras, o quanto é transmitido por outros aspectos da comunicação, né? Pela expressão facial, o gesto, a intensidade da fala. E às vezes alguma coisa que é intangível, assim, que é difícil até de expressar, alguma coisa no brilho dos olhos, né? Isso está relacionado, Elcio, muito com o que a pessoa faz quando não fala. Quando não fala e quando ninguém vê. Isso está muito relacionado com a vida íntima, com a espiritualidade. Uma pessoa que tem espiritualidade baixa, ela não consegue chegar no coração do ouvinte, não consegue tocar o coração, não passa credibilidade.
ela pode até desenvolver oratória, né? Mas só fala bem, mas não vai faltar o carisma, né? Então é muito importante as pessoas promoverem muitas ações que eu chamo de anônimas e ocultas, né? Anônimas, ninguém sabe que foi ela, e ocultas, ninguém viu. Né? Que seja o uso do banheiro mantendo limpo, o uso de uma sala, né, sabendo que aquela sala é a sua casa. Então, ou seja, mais um estilo de vida que reflete na oratória. Né? Tudo reflete na oratória. Uma pessoa que come rápido, Elcio, engole a comida, não tem concentração na comida, não saboreia a comida, a pessoa não vai saborear as palavras na hora de falar. Ixi, a Verinha tinha que estar aqui para tecer comentários. Porque se a pessoa engole a comida, ela não saboreia. Isso significa que na hora de falar, ela vai falar rápido, porque ela não vai saborear as palavras. Aonde tem que acertar? Na oratória, não, tem que acertar no prato de comida. Tem que concentrar, né, a cada bocada, a cada garfada. Né? Então, a folha de alface, por exemplo, corta em 10 pedacinhos. O bife corta em 10 pedacinhos. Isso eu recomendo para as pessoas que falam rápido. Né? Porque ela tem que acertar a velocidade, porque o sistema é o mesmo. Então a pessoa tem que acertar ali na hora de comer, nada de mexer em celular, nada de ficar pensando na reunião, no trânsito, não. Concentra na comida. Em japonês a gente chama isso de dandan. Dan é passo. Dandan é passo a passo. Passo a passo. Um passo cada vez. Um passo cada vez. Então tudo isso reflete na oratória. Quem fala rápido certamente engole a comida. Nossa, Cláudio, demais. A gente está chegando no final do horário, mas eu queria te pedir assim, Cláudio, para nossos ouvintes, assim, quem está ouvindo e fala, poxa, mas eu tenho dificuldade, assim, além de procurar um curso de oratória, assim, o que você diria, assim, talvez que a pessoa possa utilizar já nesse momento, assim, para falar, putz, isso talvez te ajude a ter um pouco mais de confiança e poder se expor nessas situações. Primeiro, a pessoa precisa começar a acertar até o jeito de falar sobre a sua dificuldade. Então, primeiro, já tem do que falar, eu não consigo falar, primeiro passo a pessoa tem que começar a falar para o seu sistema que consegue falar. Eu quero falar. Então, fazer uma apresentação, participar de uma reunião... Não importa que não deu certo até não agora. importa. O que importa não é os passos dados. O que importa é os passos que tem para dar. Serão dados daqui para frente. Então, por exemplo, desenvolver oratória é como a pessoa fazer bolo. Primeiro, a pessoa tem que desejar fazer o bolo. Não adianta a pessoa querer fazer o bolo se ela não quer fazer o bolo. Certo. Oratória é a mesma coisa. Né? Então, o primeiro passo que eu recomendo à pessoa é despertar o desejo. Como que ela faz para despertar o desejo? Ela precisa assumir o compromisso com ela mesma. Eu consigo fazer isso. Eu consigo, eu vou fazer isso. Eu vou falar igual aquela pessoa está falando. Ela tem que começar a falar isso. Porque a partir do momento que ela muda o seu discurso, né, dentro de tudo que ela fala, o corpo vai devolver por sensações que ela consegue. Né? E para a pessoa começar a gostar de fazer qualquer coisa, é só a pessoa fazer bem feito. Por exemplo, o pessoal aqui desse estúdio. Por que eles gostam de... Né? Tudo aqui é bem feito. A cortina, a iluminação, o layout da mesa, os equipamentos. Né? Eles foram para os Estados Unidos comprar equipamentos novos. Ou seja, começa a fazer bem feito, aprende a gostar. Né? É igual aquela pessoa que começa a fazer corrida de rua. Né? Começa a fazer corrida de rua, começa a fazer bem feito, cuidando da alimentação, fazendo treino... Começa a gostar de corrida de rua. É a mesma coisa oratória.
Então, primeira coisa, a pessoa tem que lidar com ela, porque o bloqueio está dentro dela. Não adianta ela ir para um curso sem trabalhar essa parte íntima. Ela ir para um curso, ver técnica, né? E se dentro dela ela não quer, já não adianta. Segunda dica que eu recomendo, Elcio, é muito importante o online, redes sociais, para conhecer profissionais. Certo. Né? Mas para desenvolver o curso de oratória, conhecendo os profissionais via online, podcast, redes sociais, o curso tem que ser feito presencial. Porque todo curso que a pessoa faz online de oratória, a pessoa não vai desenvolver, vai perder tempo. É a mesma coisa a pessoa falar assim, eu quero aprender a dançar forró. Ele tem que ir para a aula de forró. Não é? Mesma coisa. A oratória é a mesma coisa, porque a oratória não trabalha a parte de conceito, não trabalha o que eu vou falar, trabalha o como eu vou falar. A forma tem que trabalhar na prática. Né? É a segunda dica que eu passo. Terceira dica que eu passo é procure um profissional que tenha experiência. Né? Um profissional que hoje é muito fácil você pesquisar o currículo do profissional nas redes sociais. Né? Você vê o profissional que já treinou centenas de empresas, tem muita experiência, porque oratória tem que ter experiência, Elcio. Porque o professor ele tem que identificar quando o aluno já está no seu limite. Dali para frente vai ser constrangimento. Ali para frente só vai aumentar a trava. Então tem que ser um profissional experiente, não pode ser amador, tem que ser profissional. E normalmente o profissional não é um curso assim barato, não é um curso, porque às vezes a pessoa, eu quero um curso barato porque eu preciso comprar um celular bom. Então é melhor ele pagar um curso caro, porque se ele desenvolver a oratória, ele vai poder comprar um monte de aparelhos de celular. Então são essas recomendações que eu passo. Presencial, tem que ser um professor experiente, que tenha já bagagem, um professor que já tem uma trajetória para poder ajudar os alunos a desenvolver a parte da oratória. Né? Não, e você sabe, Cláudio, que tem uma coisa, como eu fiz o seu curso e te conheço há vários anos e acompanhei, eu posso atestar. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental no professor, que é assim, eu vou escolher um professor de oratória e é alguém que a pessoa é a estrela. Uma coisa que eu sinto em você é que assim, a estrela é quem está lá fazendo, a mensagem. Isso. A importância da oratória para aquelas pessoas, sabe? Eu acho que isso é tão diferente, assim, Isso. E tão potente na formação das pessoas, que hoje em dia é muito fácil, acho que aí você tem mecanismos na internet de você virar estrela influencer na área, né? E eu acho que eu vejo em todas as áreas, né? É difícil a gente tomar as nossas decisões de escolhas seja por vou procurar um médico, ou vou procurar uma empresa de contabilidade por causa da influência nas mídias sociais. E às vezes é duro isso, né? Eu me preocupo. Mas no seu caso eu vejo uma coisa assim que tem a ver com o seu jeito mesmo, assim, um jeito de muito respeito, muito cuidado, que dá um espaço para as pessoas crescerem e serem valorizadas ali, né? Porque eu tenho um comprometimento da seguinte forma, Elcio. Então eu suponhamos, nesses cursos de fim de semana, que começa sábado e termina domingo, qual é o meu comprometimento? Essa pessoa tem que sair daqui diferente. Ela tem que sair daqui falando com segurança. Não importa o jeito que a pessoa chegou aqui.
Essa pessoa tem que sair no domingo com vontade de recomendar o curso para o mundo. A pessoa vai sair daqui bem preparada, né? E a pessoa não vai esquecer mais do professor Cláudio. Eu tenho esse comprometimento. No curso, durante a semana, que é um curso de formação de palestrantes, eu tenho já a oportunidade de passar várias semanas. Várias semanas. É um curso completo, né, que eu ensino aí todas as técnicas. Mas, Elcio, o importante é que cada pessoa que estiver acompanhando esse nosso bate-papo pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade, né? Todos conseguem desenvolver oratória. Todos conseguem. Todos. A pessoa pode estar ouvindo a nossa conversa e falar assim, mas eu fico nervoso, eu travo, eu não consigo, não sei o quê. Mas todos conseguem. Ontem eu tive um jantar com uma pessoa que chama Raquel Galinatti. Raquel Galinatti é uma delegada de polícia. E quando ela me procurou, uns anos atrás, ela me procurou, professor Cláudio, eu sou delegada de polícia aqui em São Paulo, mas eu não quero ficar como delegada, eu quero crescer na polícia. Então, eu vou me candidatar a presidente dos sindicatos dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Só que me falta oratória. Eu tenho muita dificuldade, até na época da faculdade, eu não conseguia apresentar trabalhos. Na minha prova oral para delegado de polícia, eu até passei mal. E ela começou a fazer o curso. Ela tinha muita dificuldade, porque ela tinha um jeito agressivo de falar, dava a impressão que ela estava dando bronca, e ela se dedicou. Eu falei, não, vem para o curso que você vai. Ela fez o curso, ficou 3 meses fazendo o curso comigo. Foi eleita presidente do sindicato do delegado de polícia do Estado de São Paulo. O período de gestão dela venceu ano passado e ela foi convidada para ser a diretora da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Brasil. E ela aceitou e, né, ela todo mês, pelo menos, ela passa uma mensagem, professor, muito obrigado, muito obrigado. E ontem foi um dia muito especial que ela falou, professor, eu preciso jantar com o senhor, que eu recebi um convite, eu vou até dar um spoiler, mas ela autorizou, porque está na Folha de São Paulo e na primeira página do UOL de ontem. Vou dar um spoiler. Eu quero que o senhor faça parte desse meu jantar, que é um jantar aqui. Eu falei, mas o que foi, Raquel? Não, sabe o que é, professor? Eu fui convidada para sair como vice-prefeita do Ricardo Nunes. Tá na mídia hoje. Na verdade, ninguém veio falar comigo ainda. Mas estão divulgando aí que eu vou ser, né? E eu gostaria de que o senhor fosse uma das primeiras pessoas para eu dar essa notícia, porque o senhor foi muito importante, uma pessoa muito importante para minha carreira, para minha vida, né? Porque ela sofria muito com a dificuldade oratória. Então, eu estou retratando sobre a Raquel Galinatti, porque ela faz questão que eu uso como case, como exemplo para que outras pessoas saibam que os melhores oradores que existem hoje tiveram muita dificuldade no passado. Muita dificuldade. Então... e eu posso dizer isso de mim também, né? E Cláudio, é fantástico, assim, eu acho que é muito rico isso, né? E o tanto que claro que passar a mensagem, né, é o contexto, né, expressar as ideias que estão no íntimo, mas tem uma coisa, talvez simbolicamente, assim, de ter segurança na sua própria voz, no que você é e no que você tem possibilidade de fazer. E a voz e a comunicação, eles são a expressão prática disso, né? Então, tem um bem-estar inerente a você fazer uma boa comunicação, a você ter segurança na sua voz, na sua capacidade de comunicação, que
em algum nível contamina as outras áreas da vida. E eu tenho certeza que é uma ferramenta importante de bem-estar e de saúde mental. Tá ótimo. Elcio, para encerrar, não sei se é para encerrar, não, mas eu digo para você o seguinte, que dentro da oratória existem 3 matérias assim, as principais. Né? Teatro, persuasão e comunicação não violenta. Nos dias de hoje, o que está mais evidente e necessário é a comunicação não violenta. E se um dia, isso vai depender, né, dos seus ouvintes, dos seus associados aqui do podcast, se eles desejarem fazer uma rodada como esse bate-papo, somente do tema comunicação não violenta, eu já fico à disposição aí, só para trabalhar esse tema. Que é fundamental, crucial para a comunicação moderna, né? Hoje, né, o que as pessoas mais precisam, a pessoa tem muita tecnologia, muita informação, mas a comunicação tornou violenta. É coletivo. Fantástico. Tá ótimo. Adorei, professor. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.